carga tributária nossa é muito alta. Sim. Então, com certeza é um elemento ali do seu balanço DRE, né, o número tributário, você vai ter que fazer muito. gestão, vai ter que fazer gestão, porque ele é muito representativo. Sim. No Brasil não tem como um gestor olhar para aquilo e falar, não faço nada, é uma loucura. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais um Pode Contar Silveira e hoje com um convidado brilhante. Hein, Otavinho? Isso aí. Otávio Ustra. Amigos de longa data. Amigos de longa data. Jogamos futebol ainda, viu, cara? Ó, vale a pena voltar, viu? Bora. Nos Masters. Vou considerar isso. E a gente, amigos de longa data aí, de futebol, de bairro, né? Sim, também, muitos amigos em comum. Sim. E o Otávio Ustra é fundador, né, sócio fundador do Finóquio Ustra, Sociedade de Advogados, né, de advogados, junto com o Finóquio. Isso aí. E hoje um escritório assim que é case de sucesso, né, na nossa região, né, no tributário, principalmente, que é o seu foco principal, o escritório hoje, né? A gente vai falar um pouquinho do escritório aqui, mas fala um oi pro pessoal. Se quiser falar um oi, falar do Otávio e falar um pouquinho do Finóquio Ustra, cara, do seu escritório, qual a história dele, por favor, cara, fica à vontade. Vamos começar por aí, então. Que o espaço é seu, pode ser, vamos lá. Falando um oi para todo mundo, obrigado, Fábio, pelo convite, prazer estar aqui, realmente. Bom, o escritório, você sabe que a gente começou esse escritório assim, logo depois de formato, né? Então, legal. Assim, foi um desafio, né? 2001 isso? 2002. Então a gente está fazendo 22 anos de escritório. E na época eu e o Finóquio um sonho, né? Realmente. E a gente vinha assim, né? Minha mãe funcionária pública, os pais do Finóquio eram de São Carlos, empresários, estavam meio com dificuldades. Então a gente assim não tinha uma rede empresarial nem nada, né? Sim. Começamos assim, meio no peito e na raça, mas na verdade assim, com um sonho, na verdade, né? Aquela coisa assim, né? Já tinha algo dentro da gente. Tava escrito, Fábio, você sabe? Depois a gente vai falar muito disso também, mas assim, era aquela coisa, parecia que tinha uma certeza que a gente não conseguia ainda entender bem, mas que o caminho era esse. Legal, né? cara. Tanto que a gente tem vários ambientes lá no escritório, lá a gente às vezes conversa com... A gente chama de café com sócios, né? Então chama os times de júniors, plenos, sêniors, para conversar com sócios. Muita gente não conhece a gente, né? Sim. E uma das coisas que eu falo, e é verdade que eu fiz muita reflexão ao longo desse tempo, que por incrível que pareça, e aí foi meio uma coisa assim, foi entregue pra gente, não foi uma coisa racional, nem que a gente buscou. Mas nós não tínhamos plano B. Sabe aquela coisa de... É aqui plano B atrapalha o plano A, né? Plano B, você fala, putz, não tá dando certo aqui, vou pra cá. E a gente não era uma coisa de paramos para refletir, vamos ficar só com um plano. Era uma coisa meio natural, realmente, que veio realmente, né? Mas lá atrás, quando a gente começou, a gente buscava realmente se diferenciar do mercado. Porque a gente olhava escritório de advocacia, normalmente, olhando principalmente a região nossa, era aquele famoso juridiquês. Né? Então, assim, aquela formação, aquela linguagem própria. E na nossa cabeça a gente já falava assim, mas vem cá, como é que um advogado, pode-se dizer um advogado corporativo, se ele não entende a linguagem daquele que ele está atendendo? Ele não se comunica, né? Não se comunica, fica uma conversa de doido, né? Sim. O empresário vem com um problema, né? O advogado interpreta esse problema jurídico, dá uma solução, daí o empresário fala, meu Deus, o que é isso? O que é essa solução? Perfeito. Então, não tinha essa comunicação e a gente se incomodava com isso realmente, sabe? A gente sabia que tinha brilhantes escritórios, brilhantes tributaristas, mas que realmente em termos de serviço realmente jurídico tinha uma lacuna. Tanto é que, na época, grande maioria dos serviços estruturados jurídicos ia tudo para São Paulo. Verdade. Quando vinha alguma coisa grande. Hoje a gente conseguiu quebrar isso bastante, foi uma das razões de sucesso aí do escritório. Mas o fato é que hoje, né, depois de muita... Né, a gente pode falar um pouco mais dessa trajetória, mas a gente se consolidou como um escritório... referência, né? E eu diria que referência, assim, claro que referência regional. Agora nós recentemente saiu inclusive a publicação da Análise 500, que é a principal publicação nacional sobre escritórios. Legal, cara. E a gente, pelo 4º ano consecutivo, foi eleito o melhor escritório do interior paulista. Né? Que desde o início dessa publicação, quando foi feito esse recorte, a gente já ganhou desde o início, cara, na categoria Full Service. É motivo de muito orgulho. Na publicação, até fiz uma publicação de LinkedIn e falei assim, poxa, a gente hoje tem serviços lá, tem projetos nacionais, projetos super grandes, clientes no Brasil inteiro. Já não somos mais um escritório só regional, mas o nosso DNA de interior continua muito forte. Isso é bom, cara. Isso é bom. Mas muito bom. A gente acha até que esse DNA vai ser vencedor no médio e longo prazo. Sim. Porque é um DNA assim de
cuidar das pessoas que estavam mostrando aqui seu escritório, sabe? Dar um significado para as pessoas, né, que estão junto com você nessa caminhada. Não ser aquela coisa fria, só o automático parece, automático. Né? Não, nós estamos lá por um propósito, todo mundo tem que estar, né? E todo mundo tem que estar bem tratado também, todo mundo tem que ter oportunidades de crescimento. E por outro lado, então, olha as pessoas e olha os clientes, cara. Olha muitos clientes. Isso sempre foi uma pegada muito forte. Minha particularmente e do escritório como um todo, assim, de você olhar a necessidade do cliente, como é que eu posso atender melhor esse cliente, ouvir reclamação do cliente. Quando o cliente reclama, eu costumo dizer, é uma dádiva. Lógico, porque é onde você mais aprende, né? Mais aprende, é uma consultoria gratuita, basicamente, né? Porque você, aprende muito mais você aprende muito mais na reclamação do que no elogio. Mas você vai ver onde você está errando. E se você não bota atenção naquilo, o cliente vai reclamar uma vez, talvez duas, na terceira ele já não vai reclamar mais, porque ele já vai estar em outro lugar. E se ele está reclamando, ele tem um carinho por você, cara. Consideração por você. Sim. Então é a sua chance. E também, né, agora você falou um ponto importante. Né? Quando você fala dessa consideração, significa que você já criou o vínculo. Um vínculo real com o seu cliente. Sim. Eu costumo dizer pro pessoal lá, quando você cria esse vínculo, cara, você pode falar o que você quiser pro seu cliente. Você pode falar, putz, não consigo te entregar hoje, só semana que vem. Verdade. Porque eu tô com essas e essas dificuldades. Ele vai falar, entendi, tá tranquilo. Certo. Se for urgente, ele vai falar, Otávio, não adianta, tem que ser amanhã mesmo. Sim. Né? Mas quando você cria esse vínculo, cara, é difícil, o seu cliente se sente muito confortável com você. Acolhido, né, cara? Ele olhar para outros, por mais técnicos que tenham ótimos, grandes advogados técnicos, mas não é só técnica, né? Tem que ter essa vinculação, esse link realmente. Com certeza. E, cara, impressionante essa história. Eu achava que tinha um histórico maior. Do zero, você e o final. Meu pai foi advogado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Então, meu avô foi advogado, meu pai é advogado, então tinha veia jurídica, né? Sim. Mas aqui a gente começou literalmente do zero. Tanto é que o primeiro cliente que nós tivemos foi o jardineiro da minha tia. Ele veio uma exceção de presecutividade do ISS, ganhamos nesse caso. Que bom, cara. Aí foi 2 jardinagens de graça para minha tia, lá, com os honorários. Então, assim, cara, viemos realmente do zero, e daí assim, mas sabe aquela ponto de assim, aquilo que é dor, se você trabalha firmemente, vira uma força. Então assim, a gente tinha tanto pouco contato que a gente teve que fazer tantas ferramentas, instrumentos para fazer novos contatos, fazer vendas, né, na área jurídica, que hoje o escritório, cara, o cliente vem que nem louco, porque a gente foi trabalhando. Sim. Porque eu poderia estar, talvez, se eu tivesse, né, vindo aquele berço esplêndido, né, tudo muito fácil, né, papai já tem escritório, né, assim, diferente. E o seu caso, inclusive, você veio, mas você fez uma história totalmente diferente. A gente sabe de muitos outros casos, né? Não é o normal, né? Não é o comum. Normal. Você fez o anormal. Parabéns por isso, né? Mas obrigado. Na maioria dos casos, assim, eu fico o conforto. A gente fala, né? A zona de conforto é perigosa. O conforto é quentinho. E eu falo para todos os nossos advogados lá, gente, o conforto é o pior lugar que a gente pode estar. Nós temos que nos desafiar, porque é uma irrealidade a gente achar. O conforto, na verdade, é uma ilusão. Não existe. A vida vai te trazer pontos que vai te tirar dessa zona de conforto se você não conscientemente e por livre e espontânea vontade fizer algo para sair. Sim, então, lógico. Assim, tá na nossa mão e a gente tem que sair dessa questão de conforto. Então, a ausência de zona de conforto fez muito da gente até aqui, na verdade. Né? Porque não foi fácil, né, Porque cara? não foi fácil. Para o pessoal entender essa linha de crescimento, né? 22 anos? De 22 anos. 22 anos. De 2 advogados sonhadores, né, recém-formados, para hoje, qual é a sua equipe? 260 pessoas. 260 pessoas? Nós devemos ter um corpo de advogados em cerca de 130, 140. O staff jurídico vai para uns 220, que daí são os trainees, advogados que não estão no corpo técnico, que atuam na área de que a gente chama de legal operations, são áreas mais, não é suporte, são áreas transversais. Que sim, dizer, legal. Né? E daí depois as áreas propriamente de negócio, que é a área de marketing, a área de inovação, nós temos só gente de inovação. Sim. A área de que a gente chama de marketing estratégica, para olhar um pouco como o nosso cliente está, a experiência do cliente, vendas cross-selling, sim. Né, e coisas assim, e a área administrativa de uma maneira geral. Né? Legal. Porque precisa, né, cara? Não tem como. Eu acho que a maioria dos advogados que ficam muito no juridiquês, né, nessa parte muito especialista, eles não se desenvolvem como gestor. Eu como médico também, que for mergulhar ali na parte só técnica ou engenheiro, e ele muda a cadeira um pouco de advogado para gestor, né? E formador de mão de obra, né? Hoje vocês são em quantos sócios lá? Sócios. Então, assim, a gente lá tem uma estrutura de sócio de serviço, né? Uma estrutura própria do mundo jurídico. Sim. E tem os sócios de capital, realmente, que são 16 hoje. Então não tem como ter medo, né? Eu acho, Otávio, hoje eu tenho 5 sócios, né? Fora a família aqui. Então, cara,
é necessário, né? Eu vou falar uma coisa assim, todos os movimentos de abertura de capital que nós tivemos foram muito positivos. Então, só teve crescimento. E é muito melhor ter menos dividindo mais, um bolo maior, do que ficar sempre naquele... Lógico. É meu, né? Que é ilusório também. Não, e essa energia que você sabe que está acontecendo dentro de um princípio de propósitos do seu e do Finóquio aí, que já estava dando certo, e as pessoas que vão embarcando nessa jornada aí, cara, e eu tô acreditado, né? Muita gente fala assim, vou abrir amanhã, eu solto 2. Não, são 22 anos de fora da zona de conforto. Exatamente. Né? Então, tem que ter consistência, é uma coisa importante, né? Você sabe também que você vem de um sim, negócio de muitos anos, né? Exatamente. Sim, não adianta. A gente está num mundo muito que tudo parece muito fácil, muito mágico, e existe muita coisa legal realmente acontecendo. Mas, assim, as coisas não vão ser fáceis. Você tem que ter consistência, determinação muito forte, realmente. Legal. Para conseguir, né, prevalecer no mercado, né? Sim. Super importante. Não, e outra, vocês são muito conectados também, né? A gente estava falando até um pouquinho nos bastidores com a tecnologia, né, Otávio? Sim. Então, assim, hoje vocês são aí também sócios da Verot, que é uma ferramenta que está abrindo oportunidades para muitos escritórios aí que nos ouvem, que não conhecem o sistema de oportunidades tributárias. Vamos falar um pouquinho desse braço, não só do seu crescimento, mas esses cliques, assim, que falam assim, cara, peraí, o que a tecnologia vai fazer com a minha área, né? Fala um pouquinho do que você acha disso e o caminho que vocês pensam sobre. Isso, porque assim, primeiro ponto, né? Eu acho que, voltando até fazendo uma amarração, uma das características do escritório, então, é ouvir o cliente e tal, tá sempre próximo do cliente. E, cara, inovação é isso, na verdade. Exatamente. Não é só tecnologia, né? Não é só a inteligência artificial. Se você não sabe onde está a dor, qual dor resolver, né? Você vai tirar como. Então, assim, estar próximo do cliente ajuda muito. Sim. Então, essa mentalidade acaba favorecendo bastante, né? Você Perfeito. fica próximo do cliente, está vendo realmente movimentos. Então, você fica mais aberto a tudo. Sentindo a oportunidade. Né? E foi bem isso mesmo. Então, assim, a tecnologia, ela tá aí realmente, no ramo jurídico, principalmente, que dados, tem muito dado, Sim. é muito processo, né? É muito tributo, é muita informação. Sim. Então, evidentemente, por exemplo, a questão de analytics, por exemplo, organização de dados, trazer indicadores, organizar essas informações é natural. Sim. Mas o primeiro movimento que a gente fez, isso há cerca de 7 anos atrás, mais ou menos, foi criar ferramentas internas. Para atendê-los, né? Para nos uma atender, necessidade. que era realmente olhando para dentro mesmo, a gente precisava de coisas, então, principalmente para o tributário, a gente tinha muitos projetos e assim, você ficar quebrando Excel na mão, né? É uma loucura. É repetitivo, é o que é repetitivo, entendeu? Tem chance de erro, né? Desgasta, é trabalhoso. Então a gente começou a olhar algumas opções no mercado, não achamos naquela época. Hoje existem outras opções, claro. Desculpa a brincadeira, mas o pessoal deve estar achando que é cerveja, né? O chopp, né? O pessoal do futebol, com certeza. Futebol, né? De quarta deve estar tremendo aí. Eu falo assim, o que tem nessa canequinha? É água hoje, gente. É água. Desculpa, te perdoar. Imagina. Então, assim, a gente começamos interno, não achamos muitas opções no mercado, a gente começou a trabalhar numa ferramenta nossa, feita meio sob medida. Porque a tese ali, que era uma tese muito boa, era uma pessoa de tecnologia muito experiente. Legal. E a gente tinha muito conhecimento de tributário. Porque às vezes a gente também vê, né, em tecnologia alguém que sabe muito de tecnologia, mas não conhece a dor e a parte técnica ali realmente. Né? Então a gente acabou juntando isso, olhando para dentro. Mas quando a gente viu que a gente tinha esses elementos, esse próprio sócio de tecnologia também chama Vitor, um cara que eu gosto muito. E ele falava, Otávio, vamos franquear seu escritório. Eu falava, Vitor, não, meu escritório é boutique, não existe essa possibilidade. Mas daí a gente começou a pensar de tanto, assim, olha, isso está sendo tão bom para mim, que existe uma oportunidade aqui. Sim. Tem mais gente que precisa disso. Preciso devolver pro universo aquele que me entregou. De verdade, e pior de tudo que é bem isso, porque eu acredito demais nisso, Fábio. Tanto é que eu forneço para muita gente que está aqui, em tese, potencialmente concorre com o negócio original. Mas acredito que tem advogados usando a sua ferramenta. Com certeza, vários advogados. A gente incentiva assim, demais para o uso mesmo. Na verdade, a gente quer sempre subir a régua, porque todo mundo melhora daí, na verdade. Né? E assim, criação de... O mundo está mudando muito, né? Então, assim, hoje é muito mais poderoso você estar junto do que estar concorrendo. Então é muito melhor criar uma comunidade que todo mundo se ajuda e vende produtos dentro. E colaborativa ali também, né? Um ecossistema, como se diz, do que ficar só naquela visão antiga de concorrência, etc. Então a criação do modelo foi justamente essa, realmente. Então a gente tinha uma tecnologia e uma expertise que a gente achava que poderia ajudar para muita coisa, para muita gente.
E o modelo meio disruptivo de falar, poxa, eu não vou ficar olhando só para o meu silo aqui, usar só eu essa ferramenta, vamos abrir isso aqui, porque disso aqui pode surgir muitas coisas boas, não para o escritório propriamente dito, mas para um ecossistema, para o sistema como Legal, perfeito. E daí surgiu a Verint, né? E hoje a Verint é uma ferramenta muito legal, assim, ainda nova no mercado. Não, franca evolução. Uma franca evolução, só que a gente parte desse princípio, que nós estamos em franca evolução, então isso já é um pressuposto para a gente que a gente está sempre melhorando. Sabe uma coisa que a gente está descobrindo cada vez mais esse mercado, né? Então, tecnologia, eu preciso ter roadmap, cara. Eu não posso ser assim, fiz uma tecnologia, está tudo muito bom, legal. Cara, você tem que estar olhando já o que vem, qual o futuro, reforma tributária, tudo que vem por aí. Tá começando a pensar como é que eu vou trazer esses outros inputs, porque quanto mais você pensa, mais poderosa você deixa essa plataforma, né? E é isso que nós estamos fazendo. Então, e a gente vem num processo de amadurecimento, hoje a gente tem uma ferramenta muito legal. Sim, usamos aqui inclusive, Vocês usam aqui, outros escritórios de contabilidade, outros escritórios jurídicos. A gente está com a BSSP também agora. Legal, uma parceria, alguns cursos de tributário, eles usam a nossa ferramenta como ferramenta oficial, sabe? Então, sim, nós somos, perfeito. Assim, super atuantes no mercado e cada vez melhor. Então a gente lançou agora recentemente, por exemplo, uma ferramenta de reforma tributária. Ótimo. Cara, sensacional, porque eu costumo falar, agora eu estou querendo fazer uma pegada até comercial com a nossa base, com os prospects, falar, gente, empacotem isso e vendam para os seus clientes. Pequenos diagnósticos lá, qual é a sua base que você tem? Contra quanto você pode vender? Como você pode monetizar isso? Está lá na ferramenta, tá dado. Tá lá. Então assim, já tá. Ela consegue multiplicar, você só. Então assim, foi muito bacana essa virada, porque está abrindo horizontes assim inimagináveis. Não, e super disruptivo para a sua atividade, né? Que é uma atividade tradicional. Né? Então, assim, você pensar em tecnologia para uma atividade tradicional já é. A gente também está numa atividade tradicional que é dependente da tecnologia hoje. Total. Você até estava mostrando o seu departamento societário, nós estamos lançando uma ferramenta adicional de societário. Depois eu vou te legal, cara, show. De controle de alterações societárias, procurações que vencem, tem uma parte regulatória que pode ser interessante. Quero testar. Legal, e aí, pode cobaia aqui, ó, pode testar, porque a gente tem que sair da zoninha de conforto. Exatamente. Lá, entendeu? Pode contar com a gente. Pode ser interessante, né? Você pode falar, tá, eu preciso disso, pô, legal, consigo preparar dessa forma, enfim, a gente vai evoluindo a ferramenta até soltar uma coisa legal. Show. Então, assim, e cara, e assim, é um dos carros-chefes do seu escritório, é o seu histórico, né, de formação. O cara tem mestrado em questão tributária, MBA em controladoria. Você, assim, é alguns advogados, pouquíssimos, né, que talvez eu conte aqui na mão, entendem de contabilidade como você entende. Eu tenho esse privilégio de ser seu amigo ainda. Um cara que, quando a gente está conversando, cara, é impressionante a diferença. Você se conecta. Então assim, porque parece que você sempre está aprendendo. Exatamente. Assim, então, tem advogado que já muda um pouquinho de status, né? Então, assim, parece que ele está só ensinando. Aí você fala, pô, mas não tem abertura. O cara não está aberto ali para aquela situação. E, cara, se o mundo tributário, a gente sabe como que é esse manicômio tributário onde a gente vive, que é o Brasil, né? E, cara, mas só que, como a gente fala que é uma linguagem, um poder da mente mesmo, né? Você olha aquilo e você enxerga a oportunidade por trás daquilo e começa a estruturar um processo. Cara, que eu conheço o seu perfil, é um escritório de advocacia super compromissado com o cliente, né? Preocupado com o cliente. Então, assim, projetos que parem de pé, né? Exatamente. A gente vira e mexe, né? Tá, viu? Tá parecendo aqui um vendedor de milagre, né? E aí você fala, Fabião, não faz sentido. Então, assim, o cara já tem o caminho, já tem o canal, já tem todas as maiores empresas da região como, né, clientes e cada dia abrindo mais o leque. Então, sabe do que tá falando e você pega e pacota toda esse conhecimento tributário para atender da melhor forma seu cliente. E essas oportunidades, cara, parece que elas não param. É verdade. Você sabe que na época... Fala um pouquinho de oportunidades, né, tributárias. Acho que realmente, né, oportunidades tributárias, porque elas existem aos montes, realmente. Mas você sabe que na época eu estava fazendo mestrado, foi na Escola de Direito da GV em São Paulo. Sim. E, poxa, com grandes tributaristas e tal, e aí época a gente meio discutia, falando assim, poxa, eu acho que o Supremo vai dar uma pacificada nos assuntos, acho que o contencioso tributário vai acabar. Exato. E daí a gente nunca errou tanto num diagnóstico, todo mundo lá, um monte de gente muito Isso era em que ano que era isso aí? Era 2012, 13. Não, depois piorou só. Nossa, assim, foi uma loucura. E aí que eu quero colocar, assim, primeiro, assim, eu acho que é legal ter uma visão de que, primeiro, claro, a carga tributária nossa é muito alta. Sim. Então, com certeza é um elemento ali
do seu balanço DRE, né, o número tributário, você vai ter que impacta fazer muito. gestão, vai ter que fazer gestão, porque ele é muito representativo. Sim. No Brasil não tem como um gestor olhar para aquilo e falar não faço nada, é uma loucura. Exatamente. Já existiram tempos lá atrás que, por exemplo, o pessoal não queria olhar muito, não quero fazer revisão, não quero mexer com o governo. Hoje em dia não tem gestor mais que faz isso. Né? Já nessa parte de revisões, de oportunidades administrativas, os caras tem que estar de olho toda hora. Eu quero gente de confiança fazendo isso, né? Que me passe um retrato adequado e claro do qual é a situação, o que tem discussão, o que não tem, o que está 100% tranquilo. Olha, isso aqui está no CARF, faz sentido, não faz. Sim. Ou seja, porque nosso papel, na verdade, é levar para o gestor um diagnóstico da realidade. Sim. Porque a decisão é dele sempre. Lógico. Né? Só que você não pode falar, nossa, aqui está tudo certo, vai ver, é tudo errado. Né? E tem muita gente que infelizmente faz isso. Então, assim, é muito caro para não fazer gestão e é muito complexo, né? Então a reforma tributária, depois nós vamos falar um pouquinho dela, está tentando melhorar um pouquinho esse ambiente. Sim. Mas ainda estamos num ambiente muito complexo. E a transição vão ser anos, né? Muitos anos ainda vai ficar complexo. E vai continuar um pouco complexo. Vai piorar um pouco mais durante um tempo, né? Duplicar, né? O trabalho vai precisar de muita coisa aí, né? Mas assim, então esse ambiente tão complexo e oneroso gera muitas oportunidades. Sim. E lá no escritório a gente costuma fazer uma divisão muito clara, realmente, oportunidades judiciais, né, e oportunidades que a gente chama de consultivas, administrativas, que estão mais envolvidos com planejamento. Muitas vezes é um desenho novo de supply chain, né? Muitas vezes é de compliance ali, governança. E muitas vezes a gente está falando de créditos mesmo, olhar, né? Errou mesmo ali, não tomou o crédito. Piscofins nós estamos com, sei lá, 22 anos também, né? Sim. E continua tendo projeto de Piscofins. É uma loucura. É uma loucura, né? Uma legislação... O peso disso na justiça também, cara? Muito grande, muito grande. Mas e daí o ponto assim, então olhando para o judicial, nós temos muita coisa, né? Então, assim, ainda muitas discussões. A gente teve uma onda aí um pouco negativa que veio ao previdenciário recentemente, teve várias derrotas, então quem mexe muito com essas teses previdenciárias, que nem é tanto o nosso caso, ficou um pouco, né, descrente, né, com as questões de tese, mas não é verdade. Porque, assim, primeiro, a questão da exclusão do CM foi um ganho que muita gente não imaginava. Então, assim, foi e todo mundo que não pensava em discutir na justiça passou a rever essa decisão a partir dessa discussão. Até porque foi dado também um gatilho por parte do próprio judiciário de dizer, olha, se você não entrou com essa discussão quando eu iniciei o julgamento, você só vai absorver ela daqui para frente. E todo mundo que entrou vai lá para trás. Começa a ficar uma questão até concorrencial, muitas vezes. Até dizendo assim, cara, se falarem, tenta, porque senão... Cada vez mais reforçando. O STJ recentemente, até na questão daqueles 20 salários mínimos, julgou, o próprio STJ diz, olha, quem tem uma liminar, quem tem uma decisão positiva, esse daí vai ser resguardado. Quem não tem, tem que voltar tudo. Enfim, Sim. Muita gente está falando, não tem nem que esperar consolidar esse assunto. Já surgiu uma discussão nova, se ela tiver coerência com o negócio, etc., e não for uma grande loucura, poxa, vale entrar. A matriz de risco aí, né, de potencial de ganho versus potencial de risco é muito favorável. Porque você tem ferramentas como o mandado de segurança que tem pouquíssimo risco, né? Não tem sucumbência. Então o gasto é o que você entrou lá na Você fala que o risco é mínimo no tributário, né? Com potencial de ganho, se a tese ganha, você vai ter lá provavelmente alguns milhões. Ganho absurdo, Eu costumo dizer, é o convite para uma festa que você não sabe se vai acontecer, mas se acontecer, você tem que estar lá com o É a melhor. Você tem que estar com a pulseirinha, né? Pulseirinha, tem que estar. E os gestores de grandes companhias têm cada vez mais pensado dessa forma. Adotado dessa forma. Porque realmente foi um incentivo do sistema, realmente, do sistema como um todo. Ele funciona bem assim, né? Deixa eu aproveitar um ponto assim, disso que eu acho que a gente está falando muito para empresários e a gente vê muito a oferta de alguns aventureiros, né? Pensando em oportunidade, só pegando esse gancho, depois eu quero até que você fale um pouquinho. Cara, o que tem hoje aí? O que está acontecendo? Tá? Assim, aí você fala, pô, tem a tese ainda do ICMS, ela está funcionando ou não? Então, assim, o que está legal, a gente dá só uma pincelada. Mas, cara, esse perigo que o empresário corre, porque, assim, o que o empresário quer ouvir? Que ele tem aquele direito. Assim, então, você já parte do pressuposto que o cara que sabe aplicar uma venda boa ali, ele tem um sim já. É aquilo que alguns empresários querem ouvir isso, né? Querem ouvir. Não, ele procura, ele muda de advogado até ele acertar, até ele ouvir o que ele quer, né? E alguns, né, que brota comercial de tudo quanto é lado, oferecendo uma certa facilidade, uma certa agilidade e tal. E você tem essa possibilidade também, Otávio, de ingressar extremamente conservador. Com certeza. Então, assim, eu costumo falar isso para o cliente, mas de repente era interessante para você, na minha visão. Cara, eu consigo arriscar, né,
confirmar minha presença nessa festa, mas talvez não ir. Exatamente. Você fazendo uma Esperar brincadeira. Se ela vai acontecer mesmo, né? Se não é... E você não assumir esse risco, porque tem gente já ou tomando via administrativa, né, sem um trânsito em julgado, ou até por liminar, mandado de segurança. Então, se você tecnicamente puder explicar para o empresário, cara, como que seria? Eu vou ingressar numa ação que eu vou pedir uma redução dessa tributação. Isso. E aí, qual que é o caminho dela para leigo, para empresário? Fala assim, cara, porque o cara normalmente amarra o honorário num momento contraditório na hora que é pegadinha. Né? Na hora que o cara tá caindo numa cilada, né, qual que você me corrige, te até corta o podcast. Não, mas assim, num momento errado. Cara, eu vou fazer isso, vou protocolar aqui, você já me paga o êxito em 3 vezes. Falei, como assim? Cadê a liminar? Cadê o mato de segurança? Cadê o trânsito julgado? Liminar é provisória. Não é uma decisão. E o cara já está... Ou pode ser que o empresário também tome a decisão de já usufruir do crédito, que é um risco que ele está correndo. Então, cara, fala como se portar de forma conservadora, mas para também não perder a festa. Assim. Eu acho assim, tem uma linha assim que é importante. Quando eu vou para o judiciário, normalmente, eu estou falando de um assunto que ele não é aceito pela administração tributária. Né? Então, esse é o primeiro filtro, que muita gente diz que é o assunto que é aceito e não é. Então, eu vou pedir para a Receita, para o município, eles vão falar não. Não, exatamente. Entendeu? Então, assim, você pode até pedir, mas não bota esse dinheiro no bolso. Espera decidir, daí depois você vai saber se vai judicializar ou não. Então, esse é o primeiro filtro que tem que ser feito. Tem que ter... E daí é duro porque assim, o tributário é tão complexo que o cara muitas vezes cai no conto do vigário. Só porque não entende. Não, isso aqui dá para fazer. Então assim, o primeiro filtro é ter com os profissionais. Sim. Esse é o melhor. Escolher o advogado honesto, contador, um compromisso com o contador. E daí olhando o lado do contador. Muitas vezes também o contador às vezes acaba falando tanto não indevido que daí o empresário fala, poxa, você só está me dizendo não, aqui eu vou. Sim. Mas assim, pegar um contador com razoabilidade. Sim, né, que entenda junto com o cliente e analisar o risco. Que esteja entendendo o sucesso do cliente, o foco do cliente. Pô, o cliente está querendo botar dinheiro no bolso, está querendo melhorar. Precisando do então, caixa. Assim, não dá para falar assim, não, entende, porque de repente entendendo bem você vai conseguir mostrar para ele, olha, eu entendo, eu quero estar junto com você, mas esse assunto, olha aqui, ele não pode ser administrativo, ele tem que ir para a justiça. Então é o primeiro filtro. Perfeito. E tem muitos assuntos que podem ser feitos no administrativo e muitos outros que não podem ser feitos. Até a própria classe de contabilidade, viu, cara? Tem cara tomando um passo adiante que não é dele. Não é dele, né? Essa decisão não é dele. Eu queria falar tudo o que ele está falando, mas eu não posso por compromisso ético, né? Ilegal, mas assim, e acontece com o advogado também, né? Então, aí explica aí pra gente, desculpa. Então, primeiro é filtro que tem que fazer isso e acho que um bom profissional aqui é muito relevante. Com tanto certeza. Um bom advogado quanto um bom contador. Bom, daí, então imaginando que eu fui para o judiciário, daí também no judiciário eu posso, eu tenho regras e critérios ali de segurança, Sim. né? Termômetros de segurança. Eu vou usar liminar. Liminar eu sei que tem que ser uma coisa provisória. Sim. Eu não posso, em tese, eu tenho limites realmente para pegar um crédito que eu estou discutindo judicialmente e apropriar isso contabilmente. Eu tenho realmente amarras fortes nisso. Então, tem que tomar cuidado com a questão da liminar. Mesmo para deixar de pagar lá na frente, voltar para trás, existem travas realmente fortes no próprio sistema tributário nacional, que diz que, olha, eu estou discutindo, eu não posso aproveitar liminares para aproveitar créditos de períodos passados, só quando finalizar o processo. Perfeito. Muita gente não observa, passa por cima e depois se dá mal nisso. Sim. Mas mesmo assim, conseguir uma liminar, não vou pagar dali para frente, tá bom. Você não vai pagar, saiba que aquilo pode ser revertido. Se for revertido, como é que você vai fazer? Você provisionou os valores, né? Enfim, né? Pode ser uma forma de ser conservador. Você ganha caixa e o contábil seu está resguardado, né? Enfim, você não está distribuindo muito valores indevidos, lá na frente você consegue refazer. Ou, não, eu vou aproveitar, não vou provisionar. O que eu vou fazer quando isso... Eu preciso ter um juízo muito forte disso, porque senão eu já vi gente passando muita dificuldade. Podem quebrar, cara. Pode quebrar. Determinadas situações, determinados negócios podem quebrar. Eu não sei, eu não vou falar, esse caso nem foi judicial, mas assim, recentemente teve uma operação da Receita em relação às compensações que os postos faziam lá de gasolina, gente fazendo crédito monofásico para postinho lá, levantando milhões de reais de valores, fazendo perder compra sem base nenhuma. Muitas vezes o dinheiro era depositado na conta do cliente, porque a gente falava, meu Deus, que maravilha. Obviamente a operação não tinha base e em algum momento poderia dar problema e deu. Sim. Né? Enfim, então tem que ir com muito cuidado. Né? Então eu diria assim, nós lá, a gente sempre vai pelo caminho mais conservador. Então, assim, quer discutir, o assunto é de discussão judicial,
Não vamos pedir liminar. A não ser, claro, que daí o empresário fala assim, Otávio, eu preciso de caixa, cara. Tá bom, você precisa. Eu quebro hoje, eu quebro daqui 5 anos. Então vamos desenhar aqui, ó, quais são os passos que eu tenho que fazer para lá na frente, os reflexos, caso uma reversão sejam menores. Vamos criar estratégias, mas o mais importante é ter essa clareza, né, realmente da decisão. Né? Perfeito. Então tem que tomar muito cuidado. E até tem realmente. reflexo na contabilidade disso, né? Total, que horas que ele vai tomar isso, como que eu vou reconhecer isso, porque tem outras receitas, tem tributação em cima disso. Então só fala a parte boa, né? Assim, aí o cara quer correr um risco, mas já quer pagar, também tem que pagar o que já apropriou. Então, assim, tem um monte de coisinha também aí para medir, né? Fazer um mapa disso aí. Mapa. Realmente. E que é muito comum, né, Otávio? Assim, muito. Você deve ouvir, né? Até mesmo de clientes que recebem toque lá de outro. A todo momento tem uma solução, um milagre, algo não estruturado e eventualmente clientes passando dificuldades com isso depois. Cara, é perigoso. E para consertar depois dá um trabalho. É. Daí você fala, eu vou buscar uma indenização com esse profissional. Vai ficar falando sozinho praticamente. Os próprios tribunais falam isso assim, você é empresário, cara, com 400, 500 pessoas na sua folha e tal, você foi enganado totalmente. Então assim, a gente tem que ter realmente cuidado, né? Sabe por quê? Sabe uma vez eu estava discutindo com um empresário, cliente meu, sobre o uso de precatórios. Sim. Né? Precatórios, depois até tem assim, transação, agora que foi data. Assim, quando a legislação traz, você pode pensar, não é uma coisa. Sim. Mas os modelos que tinham à época era aquelas fazer aquelas compensações administrativas, depois tomava auto de infração, era uma bagunça. Daí esse empresário chegou para mim e falou assim, Otávio, não é possível, já sei. Você quer fazer isso, né? Eu estou te apresentando, você disse que sempre que não dá, você quer fazer. Eu falei, não. Eu falei, se eu quisesse ficar rico com você, em cima de você, eu já teria ficado, cara. Eu não quero, sabe por quê? Daí, sabe onde eu peguei ele? Não foi nem numa questão técnica, foi falando assim, olha, pensa em todas as empresas que basearam suas estratégias única e exclusivamente na questão tributária. São pouquíssimos que deram certo. Algumas deram, é verdade, tem alguns cases aí de sucesso, né, no mundo, mas são raros, a maioria. Sabe por quê? Começa a não pagar o ICMS, começa a sobrar dinheiro. Sim. Na operação, eu já não vou olhar com ela mais já do jeito que eu tenho que olhar, porque eu já estou ganhando dinheiro de outra fonte, eu tenho que olhar para a minha operação. Sim. Eu tenho que melhorar meu serviço, tenho que melhorar minha indústria, o tributário é uma conta importante, como a gente falou, que tem que ter gestão, mas ela não pode ser o core do negócio. Sim. Sozinho, né? Ela tem que ser considerada, mas não pode ser a base da riqueza do negócio. Sim, com certeza. Mas não, o lucro que ele está tendo é só isso aí. É só isso aí. Não, a operação dele por si só não dá. O Brasil criou muitas distorções e vários setores foram feitos, alguns planejamentos até bem estruturados, né? O setor de farmaco, de beleza, né? Enfim, a gente sabe que criaram planejamentos que fizeram resultados grandíssimos e baseados muitas vezes até em benefícios que estavam na legislação. Sim. Mas a gente não deve, assim, tem que tomar muito cuidado para percorrer esse caminho, porque muitas vezes você vai esquecer o teu negócio e vai ficar focando só em tributação. E daí não faz você sentido. está fazendo tributário, então, abre um escritório, então. Exatamente. E outra, né? Pensando no médio e longo prazo, assim, se a reforma tributária vingar do jeito que vai vingar, daí, apertando no 83, esse driver tributário perde muita força. Acabou. Né? Então, exatamente. O que, de certa forma, é bom. Assim, eu falo, advogado, tributarista, talvez tenha menos projetos de baseada, assim, mas com certeza vai ter muita coisa para a gente estratégico trabalhar. Eu tenho sempre uma visão positiva em relação a nós, mas vamos falar assim, hoje a gente fica trabalhando por conta da complexidade e absurdo do sistema mesmo, né? O sistema é muito absurdo, né? É demais, é feito para errar. É feito para errar, então você tem um monte de coisa. Não faz sentido para o país ser estruturado dessa forma. Compara, aproveitando isso, assim, você que é do mundo, né, um cara estudioso, cientista aí de tributário. Sim. Que, cara, qual que é a comparação do Brasil com os países de primeiro mundo? Existe o tributarista nesse volume que bem sucedidos e tal, como existe no Brasil? Ou isso é a gente está fora da curva? É valorizado no mundo inteiro. Se a gente olha as grandes corporações mundiais, elas fazem planejamentos, existem regras, por exemplo, anti-elisivas mundiais para proteger planejamentos de ir para lugares com tributação mais favorecida. Mais o consultivo mesmo. Mais o consultivo. Então, o tributário sempre é um profissional super bem situado. Sim, mas legal. Igual no Brasil, não existe. Não existe. Acaba virando um rei, né, cara, aqui, porque assim, é uma diferença das grandes
das grandes corporações. Você pega a própria reforma tributária, entrando um pouco janela, né? Assim, o pessoal me pergunta, e aí, é boa? Eu falo assim, é impossível defender esse sistema que está aí. Porque são 27 estados, com 27 legislações, municípios quantos? Com quantas legislações? Sim. Variedades de interpretações divergentes entre eles, dos mesmos assuntos. Então, interpretações batendo diferentes. cabeça. Em relação, o empresário não sabe o que fazer, tal estado pensa de um jeito, outro estado pensa de outro. O que eu faço, afinal? Então, assim, é muito difícil defender isso. E tem um aspecto também que não é só de complexidade. Então, a pressuposto da reforma vai ser uma maior unicidade das questões tributárias. Poxa, isso é ótimo. Mesmo as discussões que vão existir, elas vão discutir de certa forma um todo. Sim, ótimo. Então já vai ter uma simplificação, que é um dos grandes pontos realmente da reforma. Mas não só isso, sob o ponto de vista econômico, o nosso modelo até então adotado, que foi baseado na estrutura que a Constituição construiu, que era um modelo de tributar a origem, principalmente, a produção. Então, assim, o tributo onde a produção acontece. O que derivou disso? Todos os benefícios fiscais que a gente conhece. Muitos, né, cara? Fica um remendo, um monte de remendo. Um monte de remendo. Então eu falo, vem para cá, que eu te dou créditos presumidos aqui, você paga menos tributo, traz sua indústria para cá. Então, assim, eu monto coisas no Nordeste para trazer para cá, para vender para o Brasil inteiro. Assim, um movimento que logisticamente não faria tanto sentido, né? Mas que tributariamente muitas vezes faz, e o empresário tá certo daí de se aproveitar, né? Lógico. Não, isso aí tá dentro, né? Faz parte da regra do jogo, né? O supply chain, a viés principal é fiscal, né? E isso daí foi há 30 anos, tem sido assim e tem que fazer mesmo. Se não fizer, você vai sofrer no mercado, né? Realmente. Vai ficar fora. Vai ficar fora. Mas, assim, não faz sentido, porque a origem justamente traz essa deformidade. Né? Então, o que agora o Brasil está caminhando para o destino? Então, a tributação vai ser onde ocorre o consumo. Então, os incentivos vão ser totalmente diferentes. E este conceito é dos melhores países do mundo. Na maioria dos países do mundo. Então, é uma dor, assim, pensando numa conclusão não, pensando num genérico, assim, é uma dor que a gente vai ter que passar. Vai ter que passar. E vai ter um equilíbrio ao longo do tempo. A gente vai reprecificar. Né? Então, assim, vão ter uns remendos aí também. E as empresas que foram também para outros lugares cuidaram dessas empresas. Então, eu saio do benefício transição é bem mais longa, né? Longa, e eu saio do benefício tributário, entro num benefício financeiro. Então, a área de relações governamentais vai vir muito forte para eu conseguir garantir que o Estado me dê benefícios. Se não for mais em tributos, é de dinheiro mesmo, e vai ter essa... Porque também não posso largar os Estados, né, que construíram todas as políticas baseadas nisso, simplesmente a Deus dará agora. Né? Então foi uma preocupação realmente dessa proposta. Isso foi interessante. Né? Então tem coisas positivas realmente. Porque o primeiro impacto que todo mundo tem é que vai onerar e vai afetar a economia do país. Mas olha só, vamos pensar uma coisa, vamos pensar até nossos serviços. Nossos serviços vão ser impactados. Né? A gente falaram muito de serviço, né? ISS, muitas vezes nós estamos no lucro presumido, 365. Tem o ofício da prefeitura. Mas IR também, né, tem a tributação de lucro presumido, que é uma tributação muito positiva. Então eles querem, de certa forma, corrigir isso. Mas pensa só, também você vai pagar que seja 25%, daí, assim, como é que nós vamos fazer com as estruturas de insumos, nossos insumos, né, que vão dar crédito, vai ser um planejamento, todo mundo vai pensar. Mas eu vou pagar os 26, só que esses 26 você vai pagar, vai ser crédito para o teu tomador. Então, muitas vezes, em termos de custo real para ele, pode ser que não mude ou até melhore. Ou melhorou. Né? Então, assim, vai ter uma reprecificação, um rebalanceamento econômico. E a tendência vai ser, no médio prazo, ser melhor, mesmo para quem tiver a alíquota efetiva maior. Mas eu sempre digo que na reforma tributária o grande ponto é chamada alíquota efetiva. Porque uma indústria fala assim, poxa, eu vou pagar 26%. Bom, primeiro assim, se for uma indústria full tributada, que paga 18 de ICMS, 10 de IPI, mais 9,25 de PIS/COFINS, já passou. Já fez. Os 26, né? Exatamente. A gente sabe que só 10% das empresas no Brasil pagam alíquota cheia, cara. Olha que loucura. 90% participam de tem algum benefício. Regras específicas. Uma redução. Etc. Então, por isso que ele vai ter que fazer o cálculo em cada uma das operações, realmente. Né? Cara, está começando só isso aí. Só começando. Por isso que nós estamos trabalhando com tecnologia para ajudar vocês. O Verot está desenvolvendo... Nos ajudar e ajudar todo mundo a navegar nesse modelo. Mas assim, realmente então vai ter, por exemplo, uma indústria, né? Poxa, se eu pago 20, de repente 20, que eu pague 30 lá numa alíquota cheia, quanto que eu tomo de crédito? Muitas vezes vai ser positivo. Se eu sou exportador, eu vou ser muito beneficiado. O agro vai ter uma redução boa de base, vai tomar crédito cheio, provavelmente vai zerar isso. O setor de agro fez um estudo muito grande sobre isso. Tem que olhar o efetivo, né? Tem que olhar a alíquota efetiva, realmente.
Cara, e é legal essa navegação na reforma tributária aqui, porque ela gera uma insegurança, né? Quando foi a publicação lá, acho que foi no início do ano, o pessoal tava, e aí? E aí? Eu falei, cara, e aí em 26? Calma aí. Calma aí que não tem muito que a gente mergulhar num estudo muito profundo agora, porque ainda tem os comitês lá que estavam sendo formados Foi e tal. apresentado o projeto de lei complementar agora, o primeiro deles, tem um segundo que deve estar vindo possivelmente entre esses próximos dias, semanas aí para frente. Veio o primeiro que mostrou a estrutura. Foi bem feito, aliás, o projeto. Tem alguns pontos polêmicos, mas foi bem feito o projeto. Então agora ainda tem muito, o que a gente está preocupado um pouco é com o time político agora. Sim. Porque eleições municipais. Uma retardada, vai ser bem na virada, né, cara? Bem na virada, e assim, a gente sabe, a política tá quente no Brasil, né? Tá então, fervorosa. Assim, né? A qualquer momento as coisas podem mudar, enfim. Então a gente acha que... Pode comprometer essa transição. Pode comprometer a transição, e daí assim, o que pode vir? Daí, se a regra vem só durante 26, a ideia era já ter finalizado. Já está agora, o pessoal pensar, né? Exato, se vem só em 25, melhor dizendo, Sim. A regra era ter 24. Sim. Poxa, talvez, como é que eu vou mudar sistema todo que vem, esperar a legislação ordinária, assim, vai ficar apertado. Quanto mais apertado, maior o custo de transição. E eu assumo o risco, né? A gente vê mesmo até em ações muito lá do Rio Grande do Sul agora, ou ações até da própria pandemia, cara, que eles publicavam um benefício ou uma prorrogação, cara, e não tinha ferramenta, né, adaptada para você pedir a prorrogação. Aí você pedia, computava juros, assim, são erros técnicos, né, cara, da correria. Fazer isso tudo na correria, a probabilidade de ter problemas é grande, mas quem vai ter que remediar? O próprio contribuinte, infelizmente, né, depois que a Receita divulgar tudo isso. Otávio, e voltando para a realidade nossa de hoje, né, assim, oportunidades. O que você vê no mercado aí que tem ainda teses, assim, de repente citar umas 2 ou 3 teses aí que estão... O grosso da exclusão passou, agora existem discussões paralelas, desde como fazer a base, não sei se você está ouvindo essa, como refazer uma base de cálculo do aproveitamento dos créditos decorrentes da discussão. Em cima do... É um grosso-up, né, aqui, na verdade, né, porque o cálculo do ICM ele é por dentro, então tem gente falando, tem que recalcular, não é o que está exatamente indicado na nota que foi excluído, tem uma base maior, então tem várias discussões aqui. Né, mas o grosso passou realmente da exclusão. Mas agora tem derivados. A gente sabe que existem discussões que são chamadas teses filhotes, que então a exclusão do PIS e COFINS, dentro da base do PIS e COFINS, né, a discussão do próprio PIS e COFINS, do ICMS, e daí é circular isso. Todo mundo está o mesmo raciocínio para todos os demais tributos. O judiciário tem feito muitas vezes diferenciações meio na marra para tentar evitar esse enxurrada de ações, mas o mercado está discutindo isso. Então, a exclusão e as suas teses filhotes ainda tem bastante coisa acontecendo. Mas eu costumo dizer também assim, é muito importante você conhecer, olhando judicialmente mesmo, tá? Operação de clientes, porque tem muitos pontos, muitos deles já quase consolidados. Por exemplo, eu tenho cliente até hoje que eu começa a entrar no escritório, que paga ICMS sobre itens de bonificações. Sim. Cara, ali o conceito mesmo, né? Já foi definido pelo judiciário, o Estado quer tributar, mas já foi definido, tem que entrar, tem que discutir. Tem que tomar. Mas daí você pega, por exemplo, determinadas operações, que eu tenho bastante ST, sou um distribuidor. A exclusão do ICM do ICMS ST, está bem favorável essa tese. Legal. E isso daí são valores super elevados para quem para quem paga. Também quem recebe itens de ICMS-ST. A coisa é tão complexa, né? Então, assim, e o ICMS-ST em tese está fora da base de cálculo do PIS e COFINS na entrada, do crédito. O judiciário está tendendo a dizer que você deveria tomar sobre essa parcela também. Tá tranquilo, viu? Tá tranquilo aí. O pessoal de serviço deve estar entendendo. Não, é uma verdadeira loucura. Então, assim, hoje eu já diria que assim, as teses grandes, assim, as previdenciárias vieram muito assim, todo mundo aplica para todo mundo. 20 salários é para todo mundo praticamente. Sim. Essas para todo mundo já não são tão volumosas. Essas elas enfraqueceram um pouco, né, Otávio? Ela tava bem... Cara, o pessoal falou, cara, vou até como tributarista, vou nadar de braçada nessa. De repente deu um... E sabe que a gente observou bastante que nos julgamentos de questões previdenciárias, o STF foi muito criterioso. Por quê? Até porque ela tá ligada à previdência, cara, mesmo, né? Então, assim, se eu quebro receita previdenciária, eu posso quebrar a previdência mesmo. Então, que já não é muito favorável. Até a ponto de tirar coisas que nem deveriam ter tirado. Aquele 1/3 de férias, né? Que eles voltaram depois atrás. Era claro
colocaram aquilo lá praticamente definido, já a jurisprudência pacificada, eles voltaram atrás, então, enfim, isso realmente eles foram bem fortes. Mas o grande ponto é olhar a operação do cliente, daí trazer discussões específicas para a operação. Sim. Então, meu cliente tem operações com o exterior, determinadas remessas, por volume de remessas, tem discussões sobre CID, sobre R-fontes, tem um monte de discussões realmente que não são tanto assim empacotadas e padrões, mas são aquelas mais ligadas a entender a operação do cliente. Sim, né? sim. E a gente até, né? Mais da operação mesmo, cara, entender linha por linha do que ele faz, do que é o produto dele, qual que é a atividade fim, qual que é o fornecedor, qual que é o cliente, olhar linha por linha e ver aonde tem um gargalo ali. A gente recebe muitos clientes aqui que tem produto monofásico e está com problema, ou no lucro real mesmo, deixa de tomar crédito de muitas coisas, e assim, por erro, vamos pensar, contábil mesmo, de orientação, né? As empresas não começam com um tributarista ali, né, cara? Assim, elas começam com um contador padrão ali, tradicional, o pai do amigo, ou o vizinho, e aí de repente ele vai crescendo e aquela consultoria que estava com ele não acompanha, né, cara? Verdade. E isso é muito, muito significativo pro dia a dia do empresário, né, cara? Muito, é verdade. E daí você falou realmente, por exemplo, de pontos, né? Então assim, é só um ponto que eu queria fazer antes. E também nesse braço nosso de tecnologia, que a gente está vendo, como a gente estuda muito, a gente quer trazer um número de discussões já pré-formatadas lá. Porque olha as obrigações acessórias do cliente, eu já indique. Daí muitas vezes não daquele número na vírgula, mas a gente olha, tem um potencial de oportunidades aqui. Então, uma lanterninha apertou ali, né? Vou pro fundo, né? E já com números também, né? Porque também... Uma ideia, né? A gente costuma dizer, né? Você vender uma oportunidade com um número é muito melhor do que vender uma oportunidade só na tese, né? Porque sim. Falou, opa, calma aí, quanto que é? 10 milhões? 10 milhões eu estou interessado, né? Não, porque tem o custo da operação, né? De mexer com aquilo, né? Então, assim, se você não tem uma referência de valor, o cara fala, será que vale a pena? Então é legal essa ferramenta porque ela automatiza, né? Ela dá condições, né? Para quem a utiliza, né? Como a gente aqui, de levantar as obrigações acessórias, jogar na ferramenta e ela já... Vocês vão né, operacionalmente, vocês vão mapeando as oportunidades, jogando para dentro dela. Quando aparece o sinal daquela oportunidade, ela vem e te gera um pré-relatório ali. Cara, oportunidades aqui. É isso aí. Que, sob o olho humano, seria praticamente impossível, né? É verdade. E daí, assim, tem uma discussão também que é importante, que daí a questão de imposto de renda acabou ganhando força muito grande nos últimos anos, principalmente as relacionadas à subvenção para investimento. Sim. Né? Porque nós tivemos aquelas alterações na época que foi se regular os benefícios fiscais dos estados, então inseriram lá para discutir, porque o fisco na verdade discutia muito assim, vou construir uma fábrica na Bahia, sim, eu tenho um benefício de crédito presumido, eu posso excluir isso é claramente uma subvenção para investimento, mas o fisco vinha e autuava, falava, cadê o vínculo entre o que você recebeu e o que você investiu, sim, e autuava sem dó. E o legislativo ganhava essas discussões. Depois você ia para o judiciário, você ganhava, mostrava que estava certo e tal. O legislativo quis acabar com isso, mas ele acabou de uma forma, ele deu um tiro de canhão para acabar com um problema. Sim. E daí falou que todos os benefícios de ICMS, todos, redução de base de cálculo, isenção, etc., deveriam ser considerados automaticamente como subvenção para investimento. Sim, nossa. E isso foi uma avalanche. Ferveu o mercado, muita gente não pagou imposto de renda mais, por isso que foi uma das principais forças-tarefas do governo agora, nesse último ano, foi acabar com essa regra e criar uma outra regra que eu achei péssima, inclusive o jeito que foi estruturado, que antes eu tinha subvenção para investimento, ela não é naturalmente algo que pode ser tributável, porque eu estou gerando receita lá para frente que vai ser tributada. Sim. Né? Mas o governo ele quis falar assim, não, você precisa antes fazer um processo de cadastramento, precisa autorizar para só você, diminuiu as alíquotas ainda, então não foi uma boa solução, mas ele quis travar realmente isso. Ele criou um processo, vamos pensar assim, acessório. Para que justificasse a tomada. Então, antes o que você tomava automaticamente, agora você tem que pedir para o governo justificar. E restringiu muito. E essa restrição até que foi legal, assim. Sim. Voltar a falar de subvenção para investimento e não falar de tudo é subvenção para investimento. Entendi. Se eu tenho uma isenção, poxa, uma isenção está olhando mais caixa mesmo, não está olhando investimento necessariamente. Mas a legislação, isso o próprio Superior Tribunal de Justiça decidiu que pela legislação vigente, até a legislação vigente, se eu fiz
cumprir as regras tributárias previstas para caracterização de subvenção e investimento, principalmente construção de reservas específicas, eu estou garantido com relação ao que se fez no passado. Dali para frente agora está submetido a novas regras. Então essa discussão tem vindo muito forte também judicialmente, porque tem muita gente querendo derrubar essa nova regra do governo, ou então garantir de alguma forma, às vezes até judicialmente, de que ele se enquadra numa subvenção para investimento, então deveria ter esse tratamento realmente tributário. Sim. Principalmente relacionado ao que chamam de crédito presumido, que tem muito benefício, que é baseado em crédito presumido, São Paulo menos, mas muito Goiás e assim, né? Crédito presumido eu registro uma receita, então em tese eu tributo, deveria tributar se tivesse, né, uma regra específica. Então esses créditos presumidos já haviam sido decididos pelo judiciário como não tributáveis, e não era nem por uma questão de subvenção, era uma questão assim, se o Estado te dá essa receita claramente, você não pode, a União Federal não pode tributar, é uma questão de pacto federativo. Entendi. Então muita gente está levando, dizendo, olha, o que eu tenho é crédito presumido, eu preciso levar para a justiça para discutir que isso não é tributável. São valores muito grandes, é uma discussão que todos os tributaristas devem estar muito atentos. Tem um leque de oportunidades ainda aí acontecendo, né? Com certeza. E cara, é engraçado que eu falo muito para os empresários, e assim como o mundo do lucro real te abre oportunidades tributárias, assim, sei lá, vamos pensar que talvez, ver se eu estou errando o chute, mas assim, imagina, 80% das teses são para lucro real. Deve ser se for daí para mais, né? Assim, até porque o simples e o presumido é um tipo de um benefício, né? Você simplifica a base. Na hora que você opera tudo tributando, ou não tributando, ou tomando crédito, você fala, tem essa tese, tem essa tese. Para quem faz daquela forma, né? Então é um mundo diferente. Eu falo para o empresário, quando ele muda do presumido, do simples para o real, é praticamente começar de novo, né? Vão aprender a fazer gestão tudo de novo, vão aprender a comprar, vão aprender a contratar um serviço, vão aprender a comprar um ativo, porque muda a figura, né? Vou locar, não vou locar, vou comprar. Assim, o cara tem que ter uma inteligência. O custo, realmente, você falou, né? Eu vou comprar, como eu vou comprar, de quem eu vou comprar, de quem eu vou comprar, qual é o custo real para a minha operação, quais créditos eu tomo nessa compra, é outra discussão. E não é só preço por preço, né? Eu vou comprar 10 microfones desse. Olha, esse aqui está vendendo por 10 mil e esse aqui está vendendo por 9, beleza. Só que esse aqui te gerava crédito. Caía para 8.500. Então, assim, é um mundo do lucro real, e que é importante quem está no lucro real também voltar naquela questão de ter um contador muito competente e de ter um advogado tributarista ali, uma consultividade muito próxima, né? Ou pelo menos uma vez por ano, né? Dá um pente fino mesmo, porque a complexidade é tão grande que um trabalho feito em 2 mãos, 4 mãos, 6 mãos, o cara tem um advogado, tem um contador interno, tem os contadores internos, tem o controller, tem a auditoria. Cara, é o custo Brasil, não é só o imposto, né? E esse custo, se bem empregado, pode trazer ganhos enormes, né? Isso é o mais importante. Olha, né? Que sacana, mais que o comercial. Os caras querem me matar muitas vezes mais que o comercial, né? Porque botam um dinheiro no bolso. É verdade. Outro dia eu estava ouvindo na internet também, mas assim, é verdade, porque eu aumento 100 de receita. Eu boto 20% no bolso, lá, né, no final das contas, sei lá, com a minha margem, etc. Eu reduzo 100 de custo, eu boto 100% no bolso. Exatamente. Por isso que eu falo que 2% de economia é 2% no bolso, né? 2% de venda não é. É verdade. Mas assim, é loucura, né? Loucura pensar no tamanho da estrutura e na competência dos profissionais envolvidos, né? Então, assim, o pessoal da área tributária, de faturamento, de compras, das grandes empresas, são pessoas extremamente qualificadas, né? Muitas vezes são advogados, ou muitas vezes... Eu vejo muitas oportunidades aí, daí, assim, e que gera muito por falta de controle, assim, todo o meu tratamento fiscal decorrente dos ativos da empresa. Então, quantas empresas, lucro real, grandes, não sabem o que acontece em termos de ativos mobilizados, estão perdendo dinheiro, não têm controle, não conseguem se apropriar realmente dos regimes específicos, né? Então acho que são pontos bem importantes. A gente tem trabalhado muito com isso, realmente, porque muita gente tem dor realmente real nas suas operações. Sim, cara, nunca fez esse tipo de controle. E o lucro real traz também, né, Fábio, aquelas oportunidades. Por exemplo, lei do bem é uma coisa... O Brasil está se adequando ao CDE cada vez mais, independente de governo. Esse governo está indo nessa mesma direção. Sim. O CDE, cara, incentiva a inovação. Entendeu? Então, esse não vai acabar. Esse só vai ser... Fortalecido. Então, assim, poxa...
é recuperar também um custo interno que você já tem ali para trazer um benefício fiscal para uma coisa positiva que pode trazer muita receita, que é uma inovação, né, para a empresa. E esses tipos de crédito também tem lei de incentivo à cultura, ou esporte, ou a tecnologia. Específicos, É importante também deixar bem claro para eles que tem um acessório ali, né? Uma obrigação a ser cumprida para tomar esse crédito. Não é assim, né, Otávio? Você tem que saber que projeto escolher, você tem que saber que documentação ou que etapas que você precisa se organizar, até mesmo dentro da contabilidade, né? É verdade, total. De uma contabilidade bem estruturada, entendeu? Até de P&D mesmo, o cara pesquisa e desenvolvimento, o cara fazer de qualquer jeito. Horas, né? Como é que eu controlo isso, né? O destaque ali do centro de custo disso para conseguir depois sustentar, né? Porque a tese está ali, mas e a questão contábil desse processo, né? Então assim, que vão sustentar a tese, né? Exatamente. Então é um trabalho de 6 mãos mesmo. O empresário tem que ter conhecimento, o advogado e o contador tem que estar conectado, né? Tavinho, o papo é bom demais, você vê como voa? Nossa, impressionante, né? Impressionante, né? Falar, ó, vamos ter, como seriado, né? Que nem Netflix. Isso, vai segundo episódio, terceiro episódio, quarto episódio. Com certeza. Cara, mas eu quero agradecer sua presença e pedir para você encerrar para a gente uma brincadeira que a gente faz com o nome do nosso podcast. O que você pode contar pra gente da sua carreira, da sua vida, que foi assim um divisor de águas, cara, que te fez aí evoluir, crescer e ser esse cara de sucesso que você é. Boa, obrigado, Fábio. Então, eu vou falar assim, eu tive muitos elementos que nos trouxeram até aqui, como eu falei, alguns deles vieram do nada, assim, Sim, né? Parece que, da energia mesmo, né? Eu acho que tem que... Enfim, poxa, não tem plano B, é isso que eu quero fazer, enfim. Perfeito. Determinação que vem disso também, acho que determinação é um elemento fundamental, né? Mas eu costumo até, depois de muitas reflexões, eu falo assim, a determinação, no fundo, ela deriva de algo, cara, antes, que é possivelmente, eu sei que o propósito está muito batido, mas é verdade, você é determinado porque antes você tem um lugar que você quer ir, daí você, antes de querer ir, você não vai, né? Sim. Então a determinação, ela deriva já de você ter um propósito claro, por alguma razão, né? Mas então isso já tinha na gente, então isso, não vou falar que foi um aspecto determinante de sucesso nem pessoal, nem porque a gente já tinha realmente isso por alguma razão, isso estava no nosso sangue mesmo, né? Mas teve uma coisa, o Finocchio sempre me pegava muito nisso. Eu, como me formei, eu sempre tinha determinação, brilho nos olhos, mas eu era assim, aquele tributarista assim, que gostava de falar de tributário. Especialista. Uma vez eu fiz uma venda disso para uma padaria, era de um japonês até uma padaria, e eu fui... Padaria japonês não pode. Então, exato. E daí eu fui explicar exceção de pré-executividade para o japonês, dei uma aula para o japonês. Ele falou assim, ó, ele até falou, eu não entendi nada que você falou, mas você fala com tanta vigor que eu vou te contratar. Ele falou, mas depois, assim, foi um processo necessário que foi migrar realmente de ser um profissional técnico para ser um gestor. E esse processo foi determinante, tem sido determinante para os próximos passos que a gente está dando, que eu pessoalmente estou dando. Legal. Então isso, eu acho que é ganhar os skills realmente de gestão, de planejamento, de autoconhecimento também. E aí eu estava com mais ou menos 40 anos, que é uma idade que você se questiona muito, né? Eu fiz uma mentoria de carreira, assim, sabe assim, foi um coaching, né? Mas um coaching empresarial, não era focado no negócio mesmo. Que tinha umas coisas profundas, que assim, foi empresarial, mas para quem a empresa é um pouco da vida, quando o cara tá fala de você, tá tudo junto, misturado, você cara. fala, nossa, isso doeu aqui, doeu fundo. Mas esse processo de se conhecer, de se entender, de colocar um espelho mais claro ali no que você... Em vez de olhar pela janela, olhar pelo espelho. Bons, quais são os pontos ruins, como que você pode, né, caminhar, enfrentar não talvez, mas reconhecer o que é bom, saber aquilo para navegar com mais consciência. Cara, isso abriu uma janela assim, que realmente tem sido uma janela que tem trazido muitas coisas positivas nesse momento da minha vida. Então quero continuar percorrendo, inclusive, essa janela. Legal, cara. Eu acho que é como estudo tributário mesmo hoje, né? Você começar a estudar sobre liderança, sobre gestão, sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, também não acaba. É um estudo diário, né? Cada dia mais a gente está. E, cara, e é muito impressionante, né? Pra gente ir encerrando aqui, vou agradecer. E é muito impressionante quem tem sucesso, quem faz as coisas acontecerem. E eu não sei o nome, cada um pode chamar de qualquer nome que seja, né? É propósito, ou um sonho, ou tal. Mas, cara, a energia está envolvida. Então, quando a pessoa fala daquilo que faz, com energia, que o comportamento do corpo fala, que a pessoa não tem
preguiça de estar entregando aquilo que ela está fazendo. Eu acho que eu nunca vi um cara lá em cima do palco, das palestras que a gente pode ver, ou do cara que conta o case dele, que mesmo ele contando o case, ele não tá ali, cara, com energia. Tem autoridade para falar daquilo, tem testemunho, né? Exatamente, e ele faz aquilo com gosto, né? Com energia. Então, cara, parabéns pela sua trajetória. Com certeza o escritório vai multiplicar. Quem não conhece o Finoc Ustra, que é o Fios Advogados, conheçam, cara, ó, sede maravilhosa. Assim, não perde nada para qualquer escritório de São Paulo, cara. Vocês estão nível top. E fico muito feliz de ser seu amigo aí, parceiro. Obrigado, Fabião. Valeu pelo convite demais. Estamos juntos quando precisar, estamos aqui. Valeu. Brigadão, cara. Show, que aula. Admiração recíproca. Tamo junto. Valeu, abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.